Realmente, se a gente for entender que a cabeça do leão foi utilizada a posteriori pelo Hércules como elmo, a gente vai entender que isso pode representar a vitória sobre a vaidade, uma vez que são os cabelos que nos tornam vaidosos, é o símbolo da vaidade. E a carcaça do corpo, como colete, pode indicar aí a vitória sobre essa necessidade que todos nós temos de reagir a toda e qualquer provocação, por menor que ela seja. Ou seja, uma vitória sobre o nosso orgulho. Gurdjieff afirmava que os símbolos e os mitos possuem inesgotáveis formas de serem interpretados, tendo sido criados inclusive com este objetivo de não serem restritivos. O que vamos dizer hoje é apenas uma tentativa de nos aproximar daqueles ensinamentos praticados lá nas antigas escolas gregas de mistérios acerca dos significados dos 12 trabalhos de Hércules. Hoje falaremos sobre o primeiro trabalho, que é o trabalho do Leão de Nemeia. Como vimos no vídeo, o primeiro trabalho de Hércules enfatizou o período de tempo de 30 dias, que durou a captura do Leão de Nemeia. Isso coincide exatamente com o tempo em que o Sol permanece em cada um dos signos do zodíaco. Em particular, é o tempo em que o Hércules se dá a Molorco para derrotar tal leão. O fato de o herói ter chegado exatamente no momento em que Molorco estava prestes a sacrificar o carneiro indica que esta batalha durou exatamente 30 dias, ou seja, é válida para os 30 graus do signo de Leão. Após cravar o leão com flechas, golpeá-los com sua espada e com sua clava, Hércules percebeu quão inúteis foram suas tentativas, uma vez que o leão tinha a pele imune a ataques exteriores, sendo indestrutível. De igual forma, a personalidade, a pele do leonino, de qualquer um dos tipos do Eneagrama das Esferas, seja ele solar, lunial, mercurial, venusial, marcial, jovial ou mesmo saturnial, ela é dotada de uma força que não se permite abalar com nenhum golpe vindo de fora. Isso significa a presença de uma personalidade forte, independente de qual seja o tipo da pessoa, independente de qual seja, nos mundos superiores, a influência do planeta mais forte. Isso porque o leão é um signo que, para nós, no Eneagrama das Esferas, tem a regência e a exaltação dos coléricos Lua e Saturno. E isso vai ficar claro nas aulas que nós temos lá gravadas no nosso site e também na interpretação deste próprio mito, como veremos adiante. Estes astros revelam uma natureza autocentrada, que não se importa muito com a opinião e a imagem que as outras pessoas farão dele. Podemos explicar isso como uma total ausência da força passiva, uma vez que a Lua é formada a partir das forças ativa e reativa, nesta ordem, enquanto Saturno é constituído, ao se desprender do Sol, a partir das forças reativa e ativa nesta ordem. Ou seja, esta ordem indica, inclusive, as quantidades respectivas aí. Na prática, isso pode representar acessos de insensibilidade e falta de empatia, principalmente com pessoas estranhas. Por outro lado, o signo de Leão é o signo da parte emocional do centro afetivo. O centro afetivo é o centro que prioriza as conexões interpessoais. Porém, Leão, ao ser da parte emocional, ele vai exercer uma influência de exagero, de intensidade, podendo aí cair com facilidade no ciúme e na possessividade. Sem qualquer tipo de tomada de consciência, este amor poderá causar grande destruição, pois o leonino de qualquer tipo astrológico, como vimos, tanto o solar, o lunial, o mercurial, venusial, marcial, jovial ou saturnial, eles poderão ser, na prática de suas relações interpessoais, que é onde eles concentram a maior energia de suas vidas, muito ciumentos
tempestivos e possessivos. Assim, com estas inclinações, o leonino tenderá a não negociar muito nas discussões de relações e também vai sempre tender a acreditar que seus pontos de vista são os corretos, estando pouco disposto a ouvir as outras pessoas. Assim, a vaidade relacionada à Lua e o orgulho relacionado ao planeta Saturno poderão deixar a pessoa irredutível, o que denuncia que o trabalho de Hércules para aquela pessoa ainda não foi feito. Na verdade, é desejável que todos nós trabalhemos os 12 trabalhos dentro de nossa psique, dentro de nossa consciência. Porém, cada um dos trabalhos vai assumir uma importância diferente a partir do momento que nós conhecemos qual é o nosso astro mais forte na nossa carta, no nosso mapa N astral, e por conseguinte, em qual signo ele está posicionado. Então nós, com isso, descobriremos qual é o trabalho mais importante que deveremos fazer na nossa vida. Porém, se nós entendermos que o trabalho com o leão de Nemeia representa a vitória sobre esses dois aspectos, que são a vaidade e o orgulho, nós vamos entender que isso é válido para todas as pessoas, e principalmente para aquelas que têm leão como signo mais forte em seu mapa N astral. O leão de Nemeia, antes de ser morto por Hércules, ou seja, antes de estar submisso à consciência, ele é capaz de causar muitos estragos nas relações interpessoais, como já dissemos. Porém, o próprio mito nos dá uma solução muito clara sobre como resolver este problema, nos explicando como paralisar assim uma distorção de personalidade tão forte e tão inabalável. O estrangulamento pode simbolizar que o leonino deverá deixar o leão sem ar para que ele interrompa a matança das outras pessoas e com isso se submeta. A morte do leão parece ter sido necessária não apenas para legitimar o uso da carcaça do leão como defesa em outros combates, mas também para sinalizar o controle sobre a vaidade e o orgulho, presentes por conta, como vimos, na constituição planetária deste signo, Lua e Saturno. Realmente, se a gente for entender que a cabeça do leão foi utilizada a posteriori pelo Hércules como elmo, a gente vai entender que isso pode representar a vitória sobre a vaidade, uma vez que são os cabelos que nos tornam vaidosos, é o símbolo da vaidade. E a carcaça do corpo, como colete, pode indicar aí a vitória sobre essa necessidade que todos nós temos de reagir a toda e qualquer provocação, por menor que ela seja, ou seja, uma vitória sobre o nosso orgulho. Ao matar o leão de Nemeia e transformá-lo em uma capa, a consciência pode decidir depois quando vai usar esta capa para se defender, como vimos, aos ataques, e também quando tirá-la, mostrando a docilidade real do ser. Somente a partir deste ponto é que começa a exercer o livre-arbítrio. Não antes disso, ou seja, o nosso livre-arbítrio só é possível ser exercido à medida em que nós temos consciência de quem somos e realmente temos opções de reagirmos nas situações de forma diferente e não de forma automática, como nos inclina o funcionamento automático aí dessas forças signológicas, que no caso do leão é dessa forma como a gente está vendo. Sempre haverá, porém, um risco de retorno à identificação com a pele do leão, a ponto de não saber exatamente quando retirá-la. O que acontece quando a pessoa cai no esquecimento de quem ela realmente é, ou seja, a sua consciência, e volta a se identificar aí com a fera de sua aparência. E por falar nisso, a fera da aparência é algo assim, é a marca registrada. Mesmo a pessoa tendo feito esse trabalho, ela vai continuar com essa aparência de causar um certo medo nas outras pessoas. Isso faz parte da personalidade. Mas isso, de acordo com o que a gente está entendendo, caso a pessoa tenha essa consciência, faça esse primeiro trabalho de Hércules, ela não vai necessariamente aí destruir as outras pessoas como uma coisa automática, e sim vai ter consciência da sua própria destrutividade e por isso vai agir no mundo de maneira mais consciente.
Isso porque os leoninos de todos os tipos sempre terão uma presença muito forte de autoridade, mesmo, como falamos, né, tendo realizado esse trabalho interior. Além disso, a vitória de Hércules se dá dentro de uma cova. Isso poderá indicar um símbolo de que o leão de Nemeia deverá ser derrotado dentro de si mesmo, ou seja, no seu próprio íntimo, uma vez que externamente ele era indestrutível. Portanto, enquanto a pessoa não se der conta de que deverá subjugar essa fera, ela realmente fará muitos estragos nas relações interpessoais, por leão ser um signo do centro afetivo. Assim, a pessoa vai desmerecer e vai destruir as outras pessoas, caracterizando alguém que é conhecido como tendo uma personalidade muito forte e sendo uma pessoa de muito difícil relacionamento. Assim, sem ter qualquer conexão à essência, a pessoa que tem leão como signo principal, ou até secundário, dependendo aí se o secundário também tiver uma participação expressiva aí na composição do seu mapa, a pessoa ela vai se direcionar muito ao instinto sexual, que é um instinto relacionado aí, portanto, a este centro afetivo neste mundo mais próximo de nós, aí, que é o mundo dos signos, enquanto que o mundo dos astros está um pouquinho mais distante, como a gente explica isso na metafísica do Eneagrama das Esferas. Porém, quando a consciência subjuga o leão e utiliza a pele do leão para se proteger, não se identificando com o leão, mas apenas usando a pele, a pessoa estará realizando em si este primeiro trabalho de Hércules. O leão de Nemeia era filho da deusa da lua, Selene. Isso é uma clara alusão de que a lua seja a verdadeira regente deste signo, em vez do que se acredita atualmente ser o Sol. O problema de acreditar ao Sol a regência de Leão é que o Sol ele opera numa instância superior ao mundo 6. E os signos são formados a partir das energias do mundo 6, como a gente pode entender estudando a metafísica do Eneagrama das Esferas. A metafísica do Eneagrama das Esferas nos ensina, portanto, que cada um dos 12 signos é formado por uma combinação específica da influência de dois astros do mundo 6. Um é chamado de regente e o outro é chamado de exaltado. Como a gente pode estudar isso de forma independente a partir do nosso site paec.org. Quando a narrativa afirma que o leão de Nemeia era filho da deusa da lua, Selene, e que foi trazido pelo mundo pela deusa Íris através de seu cinturão, ou seja, através do arco-íris, ela parece explicar a formação deste signo, uma vez que Saturno pode ser associado a esta última deusa por ser o único planeta visível que apresenta um arco ou um anel. Além disso, as duas entradas para a cova do leão de Nemeia poderão significar Lua e Saturno, dois astros que ficam lado a lado no símbolo do Eneagrama das Esferas. Hércules chega às 12 horas, o que poderá indicar uma referência ao ponto 3, uma vez que 12 é igual a 9 mais 3, ou seja, uma volta completa no Eneagrama mais 3. E com isso sabemos também que o ponto 3 é o ponto do signo de Leão, uma vez que o solar Leão é um solar 3. Porém, neste horário de alta atividade, né, Sol realmente sobre nossas cabeças, o leão se encontra devorando as outras pessoas, né, em plena hiperatividade leonina, e somente se recolhe em sua cova ao entardecer, ou seja, às 18 horas, que é o momento da nossa força mais passiva aí atuando. Além disso, o trabalho acontece no verão, período fixado pelo Sol no signo de Leão, lá no hemisfério norte. Leão é o signo fixo do verão neste hemisfério. Aliás, a palavra fixo talvez tenha essa interpretação de fixar a estação. A astrologia nos ensina que as estações do ano, que são 4, são representadas por 3 signos. Um signo cardinal, que abre a estação, o signo fixo, que fixa a estação, e o signo mutável, que a transforma para a próxima estação seguinte.
As estações lá no hemisfério norte, os respectivos meses que a fixam, que são os segundos meses de cada estação do ano, e os animais estudados para as representarem, com os quais um rei simbolicamente lutava, eram para o hemisfério norte as seguintes: verão, mês de julho, signo de Leão; outono, mês de outubro, daí outono, outubro, 8, signo de Escorpião, 8º signo; inverno, mês de janeiro, signo de Aquário. Peraí, representado pelo cão? É, representado aí pelo cão Cérbero. Inclusive, é o trabalho que Hércules deverá fazer quando ele precisará capturar o cão Cérbero lá do mundo, dos mundos infernos. Então, a gente vai também falar disso num outro momento. Então, o cão era a representação do inverno, enquanto que a primavera, mês de abril, signo de Touro. A necessidade de matar o leão de Nemeia, em vez de apenas capturá-lo e domá-lo, talvez se relacione à influência do planeta Saturno, que acreditamos ser o componente desse signo. Saturno pode ser considerado como símbolo do ceifador e da morte. A morte como objetivo de Hércules aparece com exclusividade neste primeiro trabalho, pois os demais 11 trabalhos se tratam de capturas, de limpezas, de apropriações, onde mortes acontecem apenas de forma secundária, mas não era o objetivo de Hércules, como a gente pode ver nos próximos trabalhos. Isso pode explicar a destrutividade, esta inclinação que o leonino tem, tanto para as outras pessoas e também para si mesmo. De fato, temos visto muitos leoninos de todos os tipos, em algum momento de suas vidas, precisarem lidar com este tema da morte. Se você gostou deste vídeo, nos ajude a divulgá-lo, deixando o seu like, e deixe aqui nos comentários se você gostaria que nós continuássemos a produzir a história de Hércules utilizando a inteligência artificial e, na sequência, tecêssemos estes comentários, essas interpretações aí iniciais para eles. Acesse também o nosso site paec.org para se inteirar deste assunto que nós pesquisamos, que nós estudamos em nossas reuniões, além de outras coisas que também estudamos, como o Enneagrama, como a Quirologia e tantos outros assuntos. Até a próxima e muito obrigado!